Como fazer dinheiro na internet. Meu nome é Gabriel Lima, nesse canal eu te ensino a vender na internet e se você quiser mais conteúdos como esse, é só seguir esse canal. Eu preciso fazer algumas explicações antes de entrar no conteúdo, beleza? Primeiro é que para mim a forma como você faz dinheiro é muito importante. Então, vamos supor que fosse para ficar rico vendendo droga, tipo Breaking Bad. Eu não faria. Gabriel, por que você não faria? Porque eu não ia me sentir bem fazendo meu dinheiro vendendo algo que eu sei que faz mal para as pessoas, do qual eu não concordo. Vou dar um outro exemplo, uma coisa que tem surgido aí na internet e o pessoal tem falado bastante. Eles chamam de IA do job. Você cria um IA, na verdade você usa um IA para criar uma garota que vende fotos mais 18 e vende para essas pessoas e faz um dinheiro com isso, beleza? Conheço gente que diz que fez 70 mil, diz que fez 30 mil, diz que fez não sei quantos mil. Eu jamais faria isso. Gabriel, por quê? Porque eu acho que eu não quero fazer o meu dinheiro sentindo que eu tô corroborando para coisas que eu discordo ou que eu não acho correta. A pornografia é uma delas e eu não faria o meu dinheiro dessa forma. Não faria o meu dinheiro com bet, não faria o meu dinheiro com casa de aposta e por aí vai. Então, se para você faria dinheiro a qualquer custo, a qualquer preço, sem nenhum tipo de valor ou princípio implícito nisso, pode sair desse vídeo. Porque as sugestões que eu vou te dar não vão ser úteis. Gabriel, por que elas não vão ser úteis? Porque às vezes você seguir o caminho que eu entendo como correto, às vezes ele dá um pouco mais de trabalho. Então, se você faria dinheiro de qualquer forma, pode ser desse vídeo. Ao mesmo tempo, se você está pensando assim, eu quero uma forma de fazer dinheiro na internet de um jeito muito rápido, quero ficar rico em 1 mês, 2 meses, quero 1 milhão, comprar uma Porsche para pegar um monte de mulher, também pode sair desse vídeo. Eu não sou o cara que vai te ajudar a chegar lá, porque esses não são os meus valores, esses não são os meus princípios, beleza? Mas se você quiser criar um negócio consistente, onde você trabalha com o que você gosta, trabalha da sua casa e o trabalho que você faz tem um impacto positivo no mundo, certamente o que eu vou te dizer aqui nesse vídeo vai te ajudar, beleza? Então vamos lá, como fazer dinheiro na internet. Eu acredito que você precisa de 3 coisas para vender na internet, beleza? A primeira delas, e talvez seja o lugar onde eu recomendo que você comece, é o produto. Gabriel, como assim um produto? Produto é basicamente alguma coisa que você vai vender na internet. Você vai usar a internet para vender aquele seu produto. Gabriel, eu não posso usar a minha própria imagem e virar um influencer, um creator, alguma coisa desse sentido? Pode. Mas eu acho que esse caminho, ele depende de muitas variáveis. Quais variáveis, Gabriel? Por exemplo, depende muito de personalidade. Nem todo mundo é tão engraçado quanto o Whindersson Nunes. Nem todo mundo tá tão disposto a chamar atenção como o Felipe Neto ou como a Virgínia. E por aí vai, outros grandes influencers e outros grandes creators no Brasil. Então, eu não sei se esse caminho do produzir conteúdo e monetizar o conteúdo produzido, ele é replicável para todo mundo. Porque eu acredito que ele depende de uma série de variáveis pessoais da personalidade da pessoa. Então, eu mesmo não sei se eu tenho essa característica de virar blogueirinho e creator, essas paradas assim. Não sei se é a minha parada. A minha parada é muito mais usar a internet como um caminho para chegar nas outras pessoas. E não produzir conteúdo por ele mesmo, né? Criar um produto, tornar o meu conteúdo o meu produto. Eu uso o meu conteúdo para vender o meu produto. É diferente. Então, a primeira coisa que eu faria é ter um produto. E aí eu te dou 2 possibilidades. Ou você vai ter um produto seu, onde você é a pessoa que é a cara do negócio, ou você vai trabalhar nos bastidores de alguém que é o dono do produto, cobrando 50% de comissão em cima das vendas. Gabriel, por que essa última parte é tão importante? Trabalhar com o bastidor e cobrar 50%. É porque algumas pessoas podem confundir o que eu estou dizendo com afiliado. E não é o modelo que eu gosto. Gabriel, por que não é o modelo que você gosta? Porque como afiliado, você primeiro ganha uma porcentagem pequena das vendas, você vai ganhar 20, 30% das vendas, e se o dia que a pessoa falar, para mim deu, eu quero acabar com esse projeto, acabou para você, que era afiliado. Então você precisa ter participação na empresa, você precisa ser sócio da empresa. E o jeito mais fácil disso é você ter um contrato
onde você é dono de 50% do negócio. Então é isso que eu recomendo. Ou você vai ser o cara que aparece na frente da câmera, que entrega o conteúdo, que é o que eu chamo aqui nesse canal de professor, a pessoa que vai ensinar os alunos, ou você é o cara que vai ser o vendedor, a pessoa que vai fazer a estratégia de vendas por trás do professor ou da professora, beleza? Então isso é muito importante, tem um produto seu, não use, ou pelo menos eu não indico, que você transforme o seu conteúdo como seu produto. Gabriel, por quê? Porque você vai estar trabalhando para uma plataforma e você está suscetível aos valores que essa plataforma decide cobrar. O YouTube, por exemplo, ele pagava muito mais no começo e com o tempo ele foi pagando muito menos. Então foi ficando cada vez mais difícil viver de YouTube. Assim como é o TikTok e outras redes que você monetiza, beleza? Então eu acho que esse caminho da monetização pela plataforma, você está sempre muito suscetível ao que a plataforma decidir fazer. Então eu prefiro ter o meu produto onde eu coloco o valor que eu quiser em cima dele, beleza? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a audiência. O que é audiência, Gabriel? Você pode chamar audiência de lista, de inscritos, seguidores, o que for. Basicamente, audiência ou seguidores são pessoas que elas olham para você e elas entendem que você é autoridade naquele assunto. Vamos imaginar um exemplo bem clássico. Imagina o Neymar para o futebol. Pô, o Neymar, ele já ganhou muita coisa. Ganhou Champions League, ganhou Libertadores, ganhou... não sei se ele ganhou Brasileirão, mas deve ter ganhado. Enfim, ganhou muitos títulos no futebol, beleza? Então, para as pessoas que acompanham o futebol, o Neymar é uma autoridade naquele assunto. Se o Neymar começa a produzir conteúdo analisando jogadas de futebol, esse canal dele provavelmente vai bater 1 milhão, 2 milhões, talvez 10 milhões de inscritos aqui no YouTube muito rápido. Assim como é o canal do Cristiano Ronaldo. Eu não sei qual o tamanho do canal, mas certamente é um canal muito grande. Gabriel, por quê? Porque o Cristiano Ronaldo já era uma autoridade muito grande antes de começar o canal dele no YouTube, beleza? Então, você precisa disso, de pessoas que olham para você e te enxergam como uma referência naquele determinado assunto que você decidiu produzir conteúdo, que é o que a gente chama de nicho, né, na internet. Gabriel, mas eu não sou o Cristiano Ronaldo, eu não sou o Neymar, eu não sou o Ronaldinho Gaúcho, como é que eu vou criar autoridade? Beleza. Uma forma de produzir, de construir autoridade é produzindo conteúdo. Por exemplo, o meu canal hoje é um canal pequeno, mas vai chegar o dia que o meu canal vai ser muito grande. O dia que o meu canal for muito grande, as pessoas vão olhar para mim como uma autoridade relativamente alta, porque o meu canal é muito grande. Então esse número de seguidores, esse número de visualizações, o número de pessoas inscritas no seu canal, isso é uma forma de te trazer autoridade. E isso é interessante, porque muita gente fala assim, o número de seguidores não importa. Eu discordo completamente disso. Você não olha para um perfil que tem 2 mil seguidores e um perfil que tem 10 milhões de seguidores do mesmo jeito. Então, se você não olha do mesmo jeito, é lógico que o número de seguidores importa. Então, se o número de seguidores importa, começa a produzir mais conteúdo para conseguir mais seguidores, beleza? É lógico que isso tem um porém. Você precisa construir a sua audiência de forma qualificada. Não adianta você fazer uma dancinha, travar na pose, não sei o que, estourar o seu perfil de seguidores e essas pessoas elas não estão conectadas com aquilo que você quer vender lá na frente. E é por isso que eu estou falando que tem 3 coisas que elas precisam estar altamente atreladas. Uma coisa depende da outra. O seu produto vai nortear a sua criação de audiência. Gabriel, por quê? Porque se eu tenho um produto de emagrecimento, não adianta trazer, sei lá, pessoas que não querem emagrecer para o meu perfil, né? Eu preciso trazer pessoas que querem emagrecer, porque é isso que eu resolvo. Então, basicamente, você vai pensar qual o problema que você resolve, que é o seu produto, e aí você vai criar um produto para resolver esse problema, e agora você vai atrás de pessoas que têm aquele problema que você tem. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Eu trabalho num negócio com a minha mãe, e ela tem um produto para ajudar mulheres que foram traídas, beleza? Então a primeira coisa que a gente definiu foi qual é o problema que a gente vai resolver. Então, a gente vai resolver o problema da dor da traição. Beleza. Quem tem esse problema? Mulheres que foram traídas. Então agora eu já sei quem é a minha audiência. Agora eu vou atrás dessas pessoas para construir uma lista de pessoas que foram traídas. Você concorda comigo se eu crio uma lista de pessoas que nunca foram traídas, não tem a mínima chance de eu vender a solução daquele problema? Então é basicamente isso que você vai fazer. Então você vai definir primeiro qual o problema que você quer resolver. Você vai criar um produto que solucione esse problema. Você vai começar a pensar, cara, quem é que tem esse problema? Então aqui foi problema, produto e audiência.
beleza? E agora vem o último passo, que é como você vai fazer para pegar essas pessoas que tem esse problema e vender para elas a solução, que é o que a gente vai chamar aqui de canal de vendas. Gabriel, qual vai ser o meu canal de vendas? Você vai escolher basicamente através da sua estratégia, mas tem duas principais. Ou você vai vender para as pessoas no que a gente chama de lançamento digital, ou você vai vender para as pessoas no que a gente chama de perpétuo. Gabriel, o que é um lançamento digital? É quando você fazer um exemplo clássico, que aí você já vai, eventualmente já viu alguma coisa nesse sentido. Sabe quando alguém faz um evento online gratuito, onde ele vai ensinar o caminho para tararará? Então, isso é um lançamento. As pessoas vão para esse evento, que ele realmente é online, realmente é gratuito. Nesse evento, ele explica alguma coisa sobre o assunto, às vezes, sei lá, explica os erros, depois mostra o jeito certo, enfim, dá uma explicada ali no assunto e no final ele abre uma oferta para as pessoas se inscreverem no curso dele. Então imagina que ele fala assim, para emagrecer você tem que fazer esses 3 passos. E aí, se você quiser fazer esses 3 passos comigo, é só entrar para a turma do Emagrecendo com Gabriel. E aí ele vende lá essa parada. Assim funciona um lançamento. O lançamento ele tem uma característica. Ele pressupõe represar as vendas. Então, de 30 dias no mês, ele não vai vender durante os 30 dias. Ele vai concentrar todas as vendas em um único dia, beleza? É muito diferente da outra estratégia de vendas, que é o perpétuo. Como é que funciona o perpétuo, Gabriel? A possibilidade de entrar vai estar acontecendo durante os 30 dias. Então, normalmente funciona com uma página de vendas, um vídeo de vendas, onde nesse vídeo de vendas ele vai explicar basicamente a mesma coisa que ele ia falar naquele evento gratuito. É bem parecido as duas ideias. Mas a diferença é que no perpétuo ele vai vender durante o dia todo. Gabriel, como é que eu escolho se eu vou fazer lançamentos ou eu vou fazer perpétuo? Tem algumas coisas que influenciam nisso. Eu acho que a principal é a característica do seu produto. Se for um produto de dor, eu recomendo que você coloque ele no perpétuo e faça lançamentos periodicamente. Se for um produto de desejo, eu recomendo que você coloque ele no lançamento e coloque outra coisa no perpétuo, beleza? Gabriel, não entendi. Vou imaginar o dipirona. Você concorda comigo que se você for numa farmácia comprar um dipirona, porque você está com muita dor de cabeça, e a farmácia fala assim, não, hoje nós não vendemos dipirona. Você vai em outra farmácia e vai comprar dipirona. Simples. Porque você está com aquela dor e você precisa resolver aquele problema naquela hora. Agora, se você tem uma parada que é desejo, tipo ir no cinema. Pô, o cinema é um desejo, eu quero me entreter, eu quero ver um filme que eu gosto muito, com um diretor que eu gosto muito e por aí vai. Essa parada é desejo. Aí não tem problema essa parada desse lançamento. E aliás, no cinema eu uso exatamente a estratégia de lançamento, né? Chega um dia que tem a estreia do filme, as pessoas assistem o filme na estreia, ele fica disponível por um período determinado e depois ele sai de cartaz. Então você perde a oportunidade de ver aquele filme no cinema. Então tem uma escassez muito grande. Ou você vai ver o filme durante aquele período no cinema, ou você talvez nunca mais veja aquele filme passando no cinema, beleza? Então o lançamento funciona mais ou menos igual ao cinema e o perpétuo funciona mais ou menos como uma farmácia, nesse sentido de estar resolvendo questões que são de dor, beleza? Isso aqui é mais um plano geral para você ter uma orientação, mas eu acho que esse caminho inicial resolve o problema. Então, 3 coisas para você conseguir vender aqui na internet. Você precisa ter um produto, ele precisa ser seu, ou você precisa ter uma participação de pelo menos 50% nesse produto. Você precisa gerar uma audiência de pessoas que têm o problema que o seu produto resolve, e você precisa achar um canal de vendas para vender para essas pessoas. Se você conseguir articular essas 3 coisas, pronto. Você vai fazer muito dinheiro aqui na internet. E se você quiser aprender como articular essas paradas, eu vou criar mais conteúdo sobre isso aqui nesse canal. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, que para mim vai ser um prazer imenso te responder. Fechou? Valeu!